Moisés foi para mim um exemplo de homem segundo o coração de Jesus e que ensinava com muita sabedoria e graça a palavra de Deus. Como discipulador, nos aconselhou com muita sabedoria. Frequentemente usava a parábola do filho pródigo para nos mostrar o grande amor incondicional do Pai por todos nós. Um dos conselhos que recebi quando estava para tomar uma grande decisão foi: fica firme, olha firmemente para Jesus e não para as circunstâncias. Moisés sempre deu especial atenção sobre o nosso relacionamento com Deus, com a esposa, com os filhos, com a igreja e com o trabalho. Enfim, Moisés foi meu grande amigo e um exemplo para todos nós. Conheci nosso querido Moisés quando eu tinha 14 anos de idade, lá no Rio de Janeiro, e só passei a conviver com ele depois dos 30 anos de idade em Porto Alegre. Foi algo precioso para a minha vida, ver um homem que amava a palavra. Tinha firmeza com a verdade, fidelidade com a verdade, comunhão com a palavra de Deus, que sempre nos ensinava: olha, verifiquem tudo o que eu disse, o que eu falo tem que estar de acordo com a palavra de Deus, verifiquem. Que exemplo, que aula para mim de vida. E como era precioso ouvir ele falar do amor dele por Jesus e do amor de Jesus por nós. Era muito precioso. Outra marca para mim muito séria, muito profunda, foi saber que ele um dia renunciou todas as coisas para seguir o Senhor e ser fiel com a palavra de Deus. A marca de um homem amigo, um pai, um pastor, um homem que amava a Deus. Um exemplo de vida de Jesus para nós. Amém. Tenho 2 motivos para ser grato a Deus em meu coração, toda vez que me lembro do recente falecimento de meu pai, Moisés Moraes. O primeiro é porque está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Para aqueles que creem de todo o coração na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte não é a mesma coisa que para aqueles que não têm esperança. E sei que meu pai está incluído nesse grupo aqui, e isso me faz muito grato ao Senhor. E o segundo motivo de minha gratidão é ter nascido na sua casa, ter sido seu filho e ter conhecido Cristo através da sua vida. Na sexta-feira passada eu estava na minha leitura da palavra e vinha lendo o final de Deuteronômio, que fala a respeito da morte do profeta Moisés. E na manhã seguinte nós ficamos sabendo a respeito do falecimento do nosso querido Moisés. O fato é que naquele sábado, o único homem que eu conhecia que Deus tinha usado para ressuscitar outro da morte, então havia encontrado aquele que é a ressurreição e a vida, o nosso Senhor. Deus usou muito a vida do Moisés, que abençoou não só a congregação, mas a cidade de Porto Alegre, a igreja do Brasil e diversos países do mundo. E hoje o nosso amado irmão, Moisés Moraes, apesar de nós estarmos longe dele, ele está muito melhor do que todos nós. Nuestro hermano Moisés Moraes le ha dejado una estela tan preciosa a todos los que lo hemos conocido. Me ha traspasado especialmente 2 cosas. Una es las convicciones, la firmeza que él tuvo en la visión del reino, en la administración de todas estas cosas y cómo las comunicó a una iglesia preciosa, teniendo pastores tan preciosos como los que están ahí en Porto Alegre. Otra de las cosas que me impactó de él es su paz, pero es propio de un padre seguro. Cuando el padre está muy seguro, tiene paz de que está haciendo las cosas como debe. Y esto lo impartió, me llegó, me quedó, y yo agradezco a Dios por haberlo conocido, y ha quedado algo muy precioso que no se va a borrar por lo que Él ha sembrado. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto era uma verdade na vida do pai. Não foram problemas financeiros, nem doença na família, nem algumas palavras de desânimo que ele recebeu ao longo do caminho dele, e nem as enfermidades que ele mesmo sofreu na carne. Nada disso foi capaz de fazer ele duvidar do amor de Deus. E eu louvo a Deus por isso, pela fidelidade que o meu pai teve sempre ao Senhor, pelo amor que ele teve ao Senhor, pelo amor que ele teve à igreja, pela confiança que ele tinha de que nada poderia separar ele do amor que está em Cristo Jesus. Moisés deixa um exemplo de vida e o seu legado para nós. Um legado da paternidade, do pastoreio e no discipulado também. 40 anos ele me discipulou e me formou como discípulo, como pastor, e eu pretendo tudo que eu aprendi com ele realmente colocar em prática. Nós temos um discipulado transparente, de liberdade, de direção para a nossa vida, para meu casamento, para minha família, e eu podia abrir minha vida, confessar o que precisava, minhas fraquezas, e ele sempre trazia uma palavra de Deus, uma direção do Senhor na minha vida. E ele hoje está com aquele que ele ama, nosso querido Deus e Pai. Moisés está na glória e nos deixou saudades. Conheci Moisés em 1974. Eu tinha 28 anos na época e ele 47. Andamos juntos todos esses anos. Ele foi para mim um discipulador, um pastor e, acima de tudo, um amigo. Me lembro do episódio que nós fomos juntos, eu creio que foi a última viagem missionária dele. Fomos juntos para o Rio, no que ele chamava de Ministério de Natureza Apostólica. Na volta, o aeroporto Santos Dumont estava fechado com muita neblina e chegamos às 11 da manhã, saímos de lá às 11 da noite, nos deixaram no aeroporto de Congonhas, onde passamos a noite, não pudemos ir para o hotel, ficamos a noite inteira presos lá. O que eu pude observar no Moisés é nenhuma palavra de reclamação, uma atitude de alegria, tranquilo, esperando no Senhor. Chegamos em Porto Alegre 24 horas depois. É claro que depois ele desmaiou no banheiro, levou 3 dias para recuperar. Mas a lembrança que ficou para mim de um homem tranquilo que confiava no Senhor. Vai deixar muita saudade. Querido Moisés, quando a gente pensa nele, no meu coração vem 2 versículos. Um, em Deuteronômio, narra sobre Moisés da Bíblia, falando que ele era um homem de Deus. E essa também é a mesma palavra que vem sobre nosso querido Moisés Cavaleiro de Moraes. Moisés, homem de Deus. E em Hebreus capítulo 3 fala que ele foi fiel em toda a sua casa. E dessa maneira, Moisés também foi fiel à visão, foi fiel ao coração do nosso querido paizinho, transmitindo para nós como filhos e companheiros, mas filhos espirituais, nos trazendo esse legado que temos recebido da parte do Senhor. Somos eternamente agradecidos, com muito carinho e amor, pela vida do nosso querido Moisés. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo o que vocês também estão sentindo. Mas eu sei que isto é da nossa parte humana, mas da nossa parte espiritual. Nós louvamos a Deus, porque Ele está recolhendo sua eternidade, querido Moisés. Eu quero de todo o coração desejar que vocês sejam confortados pelo nosso querido Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu tive a alegria de conviver com Moisés desde a minha conversão em 1974.
e a partir de 75 eu comecei a viajar com ele, pelo Brasil afora e depois pelo mundo afora. E uma das últimas viagens que nós fizemos foi para a Colômbia, há alguns anos atrás, onde fomos numa série de ministrações e ficamos a semana toda na Colômbia. E aconteceu uma coisa muito linda. No último momento dessa viagem, Moisés estava extremamente cansado no aeroporto. E na hora do embarque veio um amigo meu do Rio de Janeiro, disse: Azaf, que alegria te ver. Eu apresentei o pastor Moisés. Daí ele disse assim: olha, eu tô na primeira classe, mas eu quero ir do teu lado conversando com você, e eu dou a primeira classe pro seu pastor, pro Moisés. E Moisés veio de primeira classe de Bogotá para São Paulo, e assim ele veio em todo aquele conforto, né? E ele ficou muito feliz e viu o cuidado de Deus. E assim foi a nossa vida, experimentando o cuidado de Deus. Nesses 37 anos que Moisés pastoreou a nossa casa, ele foi um pastor presente na minha vida, na vida da Rosana e dos meus filhos. Glória a Deus. Para expressar esse amor para conosco. Ele agora está lá, junto com o Pai de amor, olhando, contemplando o Senhor face a face, esse desejo que nós queremos aqui, de ver o Senhor como Ele é, olhar nos seus olhos, tremendo. Ele pode experimentar isso, mas o que fica para nós agora é andarmos nesse amor. Mesmo antes de entender e receber a revelação do grande amor de Jesus, eu fui poupada de muita coisa por causa deles, por causa da mãe e do pai. E por causa das orações deles é que eu voltei para mim, Senhor. Por causa do coração do meu pai e da minha mãe, que sempre não desistiram de mim. E é muito bom saber e ser consolada, sabendo que onde está o Pai. É muito bom, é muita alegria de saber que o sofrimento aqui passou, não tem mais lágrima para ele, não tem mais dor, e ele está no melhor lugar que ele gostaria de estar. E ontem eu opinei minha vida no hospital, eu tive primeiro que eu consegui falar o Salmo 23, orar com ele, dizer que eu amava, e ele já não estava conseguindo falar, mas ele respondeu que me amava. Foi muito especial. A última palavra do pai foi que eu amava ele e ele me amava. Meu coração está grato. E eu sei que Deus vai sustentar cada um de nós, porque a nossa vida aqui passa muito rápido. É uma brisa, né? E o pai já cumpriu a carreira. Amém. Sempre era carinhoso comigo, tudo que ele fazia, ele sempre estava com a mão na minha mão. Isso mesmo. Ele foi forte, realmente viveu a vida servindo Jesus. Em nome dele, a glória seja a ele, em nome de Jesus. Através de Jesus. Muito bom poder fazer essa última caminhada com Moisés. Novo e vivo caminho para os teus átrios, meu amado Pai.
este é o lugar onde irei habitar com alegria, cheio de paz, onde as lágrimas e a dor terminarão para sempre, para sempre, para sempre. Eu muitas vezes perguntei para Jesus como é que eu podia ser melhor discípulo dele. Ele diz, não pode ser melhor. A única coisa que tu podes fazer é ficar mais parecido comigo. Mas tu não podes melhorar a tua pessoa. É só o meu espírito que pode fazer isso. E eu vou fazer até o fim. E quando for o fim, aí vai ser o começo. Porque aí você vai estar como eu quero. Foi surpresa ver que Jesus me aceita agora como eu sou. Ainda. Sempre como eu sou. Para me fazer diferente do que eu sou. E quando eu dizia que Jesus era tudo para mim, eu não sabia o que era o tudo. Agora eu já começo a perceber o que é o tudo. E quando começo a perceber o que é tudo, aí sim eu posso falar com alegria e dando o meu testemunho que Ele é tudo para mim. Mesmo. E não tenho nada aqui nessa terra que vai comigo. Mas aquele que anda comigo, o Senhor Jesus, esse eu vou encontrar. E isso é tudo.